Estamos alegres por isso nessa noite estar mais uma vez na casa do Pai, amém? Estamos aqui para receber de Deus uma palavra da parte dEle. Apesar, queridos, que Deus já tem falado nessa noite, de maneira toda especial. Já sentimos a presença dEle aqui neste lugar e sabemos que Ele está aqui para estar nos abençoando, amém? Quantos vieram buscar uma benção de Deus? Amém? Glória a Deus, eu também vim. Vou ser abençoado juntamente com você nessa noite. Glória a Deus. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos continuar falando daquilo que nessa noite o Senhor já tinha ministrado ao coração do seu servo, do bispo, né? E o Senhor já tinha me dado essa palavra uns dias atrás e só veio a confirmar daquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Neemias capítulo de número 1, o verso de número 4, depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 1 e o verso de número 4. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos ler no capítulo de número 2, o versículo de número 12, versículo de número 12 do capítulo 2. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração, para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estava fendido. E as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Somente esses versículos aqui. Amados, a história de Neemias é uma história bastante conhecida, uma história bastante falada nos púlpitos, bastante pregada. Uma mensagem a qual você conhece, uma mensagem a qual você talvez mesmo já tenha falado desta passagem, pregado nesse texto e contexto da palavra de Deus. Mas Deus, nesta noite, Ele quer nos ensinar, por através desta palavra nesta noite. Aqui nós encontramos Neemias, que era um homem comum, porém não estava na sua pátria, estava fora do seu país, estava trabalhando para o rei, e ali ele fazia parte dos empregados do rei em uma outra nação. E aqui nós vemos que ele, ao perguntar, ao receber a visita de alguém da sua pátria, alguém que estava ali na cidade, que não era da cidade, mas também era de Jerusalém, também era de Judá, nós encontramos Neemias preocupado a perguntar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, pois houve uma invasão onde ali a maioria do povo de Judá, Israel, foram levados cativo e passaram-se tempo. A história diz que ficaram mais ou menos algumas pessoas na cidade.
mas eles não tinham como fazer, eles não tinham como trabalhar, eles não tinham como reerguer os muros. Neemias não sabia, na verdade, o que estava acontecendo. O que sucedeu neste período em que ele não estava presente. E ele pergunta o porquê. Ele pergunta o que está acontecendo. E nós vimos no versículo de número 4, do capítulo de número 1, que ele, quando ouviu o que estava acontecendo, ele começou a chorar. Começou a lamentar daquele episódio, começou a falar muito, a dizer que realmente o povo estava em miséria, porque realmente estava. O povo não estava em boas condições, o povo não estava totalmente abençoado. E ali ele começa a falar e começa a dizer, ele começa a falar com o rei. Ele se entristece muito, até que transparece no seu rosto, transparece na sua face aquilo que ele estava passando, o que estava acontecendo com ele, transpareceu. O rei, que era o seu patrão, percebeu o que estava acontecendo. Eu entendo que Neemias, ele orou alguns dias, ele falou alguns dias com Deus. Segundo a história, diz que Neemias, ele ficou 4 meses orando, 4 meses jejuando. Ele não foi de uma hora para outra que ele tomou uma decisão de ir atrás do que poderia e o que poderia fazer. Ele começa a jejuar, começa a falar com Deus, ele ora a Deus, ele pede permissão ao rei, e ali ele faz os planos para voltar à sua terra. Ele faz os seus projetos para voltar à casa em que ele conhecia, mas porém estava destruído. Eu quero só abrir um parênteses aqui, queridos. O que Deus está me dizendo aqui é que muitas das vezes nós, no dia a dia, na nossa caminhada, nós temos os projetos, nós temos às vezes aquilo a fazer diante do Senhor, diante da obra de Deus, e nós começamos a orar, começamos a buscar a Deus, e às vezes numa semana, às vezes numa simples oração, nós queremos ver Deus agir, queremos ver Deus fazer o milagre em nossas vidas. Neemias, ele era um servo de Deus, um servo do Senhor, mas perante Deus, ele orou 4 meses para tomar uma decisão. Ele orou 4 meses, jejuou 4 meses para ir fazer o que estava no seu coração. Eu quero te dizer que nesta noite, às vezes é preciso nós orarmos mais, para que o Senhor possa conceder a bênção sobre a nossa vida. Tem milagre que você recebe no dia que aceita Jesus. Eu já vi pessoas receberem o milagre no dia que aceita o Senhor. Tem pessoas que recebem o milagre no dia que se batiza. Tem pessoas que recebem o milagre numa semana após aceitar o Senhor. Tem pessoas que recebem milagre após o ano. Tem outros que demoram um pouco mais. O certo é que Deus, ele nunca nos esquece. Deus sempre está olhando para aquele que está nas mãos dele, para aquele que faz uma aliança com ele. Quem fez uma aliança com ele nesta noite, tenha certeza que se ele não te abençoou nessa noite, ele pode te abençoar neste lugar. Neemias, ele era um homem de fé. Neemias, ele chegou ali, parecia que nada ia acontecer, parecia que ele ia lá simplesmente fazer uma obra. Uma obra, ela é feita de detalhes. Quem conhece a construção civil sabe que uma obra, se você pegar uma casa para construir desde o seu alicerce, ela começa ali vamos dizer assim, no mais áspero da obra, que é os alicerces. Ele começa pelo mais difícil, mas vai chegando os detalhes, vai chegando o ponto final da obra, e quem conhece, quem sabe, às vezes a nós que não conhecemos, passamos até desapercebido se o pedreiro esquecer alguma coisa, mas quem conhece, quando chega lá, detecta que falta alguma coisa, sabe que falta algo. A obra de Neemias não era simplesmente
repente o muro, ou seja, ele ia chegar na cidade, ele ia encontrar alguns percalços, ele ia encontrar alguma coisa que poderia atrapalhar a obra. A obra numa casa, numa construção, se você pegar do alicerce, uma coisa que mais atrapalha quando você está trabalhando por fora é a chuva, porque se a chuva vir não tem como fazer a obra. Se já está coberta, vamos dizer que lá dentro pode se trabalhar, mas lá fora não. Neemias, ele tinha uma incumbência grande de poder reerguer os muros de Jerusalém. E chegando, queridos, em Jerusalém, a Bíblia diz que ele começou aqui nesses versículos que nós lemos, que ele começou a olhar, ele começou a observar o que ele precisaria fazer para ir reedificar os muros. E porém, Neemias, ele não contou com algumas coisas que poderiam suceder ali na reedificação dos muros. Ou seja, quando ele chega diante do povo, quando ele chega diante da nação, quando ele chega diante do povo, que ele faz ali uma fala, ele convoca o povo, ele convida o povo se reúne para trabalhar, o povo se coloca à disposição, o povo está ali unido juntamente com Neemias para que a obra possa ser feita. Mas a Bíblia diz que de repente a palavra do Senhor diz que desce 3 homens e começam a falar contra a obra, começam a falar contra Neemias e começa a falar e começa a colocar defeito, começa a colocar diante de Neemias ali os primeiros problemas que ali ele não contava que poderia acontecer. Nome destas pessoas, a Bíblia diz e relata sobre Tobias, Sambalate e outro, que o seu nome é Gesem, que está no capítulo de número 6 de Neemias. Olhando para esta passagem, olhando para estes 3 nomes, parece até que seria fácil, parece até que não era nada significava estes 3 homens se colocar nem oposição contra Neemias. Não era, se não fosse quem era. A Bíblia fala destes homens, mas porém a história mostra, querido, que a Bíblia fala ainda que este homem, Sambalate, ele era governador de uma província de Judá. Ele não era de Jerusalém, mas ele era governador. Ele era entendido e sabia que ali não poderia se reedificar os muros. Ele não podia contar com isso. A Bíblia diz ainda de Gesem. Gesem, ele era governador de uma província lá de Samaria. Ele era também governador. E Tobias era um opositor, mas tinha o seu cargo também em hierarquias. Neemias não imaginaria que 2 governadores se levantariam contra a vida dele e contra a obra que ali ele pretendia reedificar. E nesta noite eu quero dar um tema a esta mensagem, olhando mais além de nós mesmos. Porque para nós estarmos diante de Deus, para nós estarmos diante do Senhor, nós não podemos olhar só para nós mesmos. Nós temos que olhar realmente e ver o que Deus realmente precisa de nós e o que Deus precisa fazer através de nós. Porém, em todas as épocas, em todos os tempos, desde quando a igreja se levantou na terra, houve oposição contra a igreja. Você olha para o livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 18, a Bíblia diz que Jesus, ele começa a fazer uma pergunta no versículo de número 13, ele começa dizendo: quem vocês dizeis que eu sou? A Bíblia diz que um dos discípulos fala: tu és Davi, outro fala: tu és Jeremias, e tu és um outro dos profetas. Ele vira para os seus discípulos, ele vira para os seus 12 e pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí nós vemos que o Senhor, ele fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra reedificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Desde o início e desde o tempo dos primórdios, quando a igreja se reuniu na terra, quando Deus começou a ser adorado, houve ataques contra a igreja. Porém, o diabo, ele não tem o poder para parar a obra de Deus.
ele não tem o poder para parar a obra do Senhor, ele não tem o poder para fechar as portas que Deus abre, ele não tem o poder para fazer com que nós venhamos estarmos derrotados, porque quem chamou foi ele, quem cuida é ele, quem faz é ele, a obra é dele, a palavra é dele, nós somos dele, e nesta noite estamos aqui pela vontade dele, estamos aqui porque ele é Deus e está acima de todas as coisas. Então para com este negócio de você pensar que Deus está alheio da sua imaginação, está alheio daquilo que você pede, daquilo que você está pretendendo na casa de Deus, porque a obra de Deus na sua vida ninguém vai parar, a obra de Deus na sua vida ninguém vai acabar, ainda que aconteça, aleluia. Olhando para a Bíblia Sagrada, você vê, queridos, que Neemias, ele tinha todo o poder, foi dado todo o poder, humanamente dizendo, ele tinha, mas espiritualmente Neemias estava também preparado. Neemias, ele veio em jejum, ele veio em oração, ele buscou a Deus para chegar diante de Jerusalém. Ele chegou ali, ele não estava despreparado. E a Bíblia diz que quando começaram a dizer, olha, ainda que você reedifique estes muros, vindo a raposa vai derrubar. Neemias, ele vê ali a oposição. E eu vejo que a obra de Deus, ela é atacada de várias maneiras. A obra de Deus na nossa vida, ela está sendo feita. A obra de Deus na minha e na tua vida, ela vai prosseguir. E nós não podemos de maneira alguma deixar que algumas coisas atrapalhem esta obra. E uma das coisas que pode atrapalhar a obra de Deus na igreja e na vida dos irmãos e na vida daqueles que pretendem ingressar na casa de Deus é o desânimo. Nunca o crente deve estar desanimado. Nunca o crente deve estar de cabeça baixa. Foi falado aqui nesta noite, não desanime. As primeiras palavras aqui neste altar foi de não desanimar, porque a Bíblia estava dizendo sobre Josué, e Deus falara animando Josué em toda a sua vida. Deus precisava agora falar com Josué. Josué, ele tinha logicamente ali Moisés para auxiliar, Moisés para estar com ele, Moisés para ensinar, mas morrendo Moisés, agora Josué, ele está à frente da obra, e Deus fala com ele no capítulo de número 1, não desanime de forma alguma. Mas se você olhar a trajetória de Josué, quando foi mandado 12 espias para olhar a terra prometida, foram enviados por Moisés, a Bíblia diz que 10 chegaram desanimados, 10 chegaram de cabeça baixa, 10 chegaram e disseram, nós não vamos conseguir. A Bíblia fala que quando eles olharam para a terra, realmente eles viram que a terra era boa, eles viram que a terra manava leite e mel, eles viram que havia cachos de uva, que era preciso 2 homens para carregar, era preciso as pessoas ali se unirem para levar a comida para casa. Mas a Bíblia fala também, estes 10 deram lição errônea e falaram o quê? Desanimados, eles disseram, nós não vamos conseguir, eles são como gafanhoto, e além disso, são gigantes, são homens grandes, e não tem como nós tomarmos posse da terra. A Bíblia fala que Josué e Caleb, Josué toma a palavra e diz, ei, eu quero te dizer uma coisa, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tem gigante, mas nós vamos tomar posse daquela terra, em nome de Deus, o Deus eterno. Eu quero te dizer nesta noite, querido, se você não desanimar, ainda que a terra seja ruim, ainda que a terra seja boa, ainda que a terra seja do jeito que for, mas você vai tomar posse da vitória da parte do teu Deus. Deus tem vitória para a tua vida. Alguns crentes na Bíblia, sendo derrotados pelo desânimo,
Nós vamos encontrar pessoas que ali diante de Deus, diante do Senhor, tinham tudo para vencer, mas não venceram por causa do desânimo, não venceram por causa do seu pessimismo. Estava ali cabisbaixo e não podiam ir mais avante na obra. Todo aquele que olha para algum lugar, todo aquele que ora para o gigante e diz eu não posso vencer, ele não, com certeza não vencerá. Mas todo aquele que olha para o gigante e diz Deus está na minha frente e eu vou vencer, ele vai vencer. Ele faz com que o nome do Senhor seja glorificado e ele toma posse da vitória. Aleluias! Deus é vitória em nossas vidas. Olha para a Bíblia Sagrada, querido. Você nunca viu Davi ele desanimado. Nunca, desde o princípio Davi, ele recebeu de Deus, ele recebeu do Senhor uma coragem de lutar, uma coragem de ir atrás daquilo que ele perseguia. Você olha para a palavra de Deus quando ele começou, desde pequeno, ele começou ali a apacentar as ovelhas, e ele recebeu de Deus a presença de Deus, o Espírito de Deus. Vindo o leão, ele matou o leão. Vindo o urso, ele também matou o urso. E quando estava diante do gigante, que Saul disse para ele, você não pode, porque você é menino. Aquele lá, aquele gigante ali, ó, aquele Golias, ele é homem de guerra, está acostumado a guerrear, e você não pode, você vai ser derrotado. Pega pelo menos a minha armadura, se veste da minha armadura. Mas Davi, ele não queria isso. Davi, ele sabia que a unção de Deus estava sobre a vida dele, e ele jamais ia desanimar, porque o crente com a presença de Deus na vida, não tem como ele andar desanimado. O crente quando está cheio da presença de Deus, não tem como ele andar desanimado, porque nesta noite, eu creio, e tem gente aqui, tem crente aqui, a igreja aqui está cheia da unção de Deus, está cheia da presença de Deus. Então animado aqui tem muito, mas desanimado não, porque desanimado nesta noite vai sair animado para a glória de Deus. Vai sair. Você olha para a Bíblia, queridos, a gente olhando assim, a gente vê simplesmente que havia algumas situações em que muitas das vezes passava-se algumas pessoas, alguns irmãos, profetas, antes de nós, que passaram perseguição, foram caluniados, e uma das coisas que atrapalha a obra de Deus, atrapalha a obra do Senhor, além do desânimo, é a calúnia. São muitas coisas que podem atrapalhar, mas Deus nunca permite que o diabo pare a obra de Deus na vida de um crente. Se alguma pessoa hoje está estacionado, se alguma pessoa hoje, ele não está na casa de Deus, se alguma pessoa esteve na casa de Deus e hoje não está mais, não foi por causa do Senhor, não foi por causa de Deus. Ele que tomou posse daquilo que realmente o adversário tinha para ele e acabou se esvaindo, acabou se desviando. Olhando para a Bíblia Sagrada, você não encontra nenhum versículo dizendo que Deus fala para o crente, Deus fala para alguém, dizer, olha, eu não quero mais você, eu estou exigindo de você que você saia da minha casa. Não se encontra isso. As pessoas às vezes, ele desanima por algum motivo, ele sai da igreja de alguma forma, de alguma maneira ele sai da casa de Deus, ele resolve sair, mas não que Deus fala para ele, não que Deus fala, olha, você não serve mais para mim, você não está mais nos meus planos, você não está mais no curso que eu posso contar contigo, você não está mais. Deus jamais vai dizer isso. Todas as vezes que alguém, ele resolve abandonar a Deus, ele resolve abandonar a casa de Deus, é porque ele se desanimou, ele desanimou por alguma coisa, ele se desanimou por alguma palavra. Ora, querido, se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Bartimeu, livro de Marcos, capítulo de número 10. A Bíblia diz que ele estava mendigando à beira do caminho. Mendigando à beira do caminho estava ele. E quando Jesus passou, quando Jesus estava ali, ele resolveu ouvir o que estava acontecendo. E ele ouviu, começou a gritar, começou a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a falar para ele, olha cego, olha, cala-te, ele não vai te ouvir. Se você for parar, se você for desanimar por causa de palavra de alguém, você vai parar.
realmente parar. Se eu fosse parar no começo do meu ministério por causa de palavra de alguém, eu jamais seria pregador. Eu cheguei a ser convidado para pregar em igrejas. Chegando lá, jejuei, li a Bíblia, meditava, estudava a Bíblia, às vezes um mês antes para pregar. Chegando no lugar, eu era menino, eu era moço, eu não entendia muito, mas eu tinha Deus na vida e as pessoas gostavam de me ouvir pregar. E de repente, quando chegava alguém que tinha um patamar hierárquico maior que eu, às vezes chegava um pastor renomado, o pastor me dizia: olha menino, senta aí, porque você vai ouvir. Chegou o pastor fulano, senta aí. E eu, com toda humildade, eu sentava para ouvir. Eu tinha sido convidado há um mês antes para ministrar, mas essas não eram as palavras para me desanimar. Eu entendia que Deus tinha algo na minha vida, eu compreendia que Deus tinha algo na minha vida, e se eu parasse por causa de palavra de A, B ou C, eu não ia ser ninguém, eu não ia ser nada, eu não ia conseguir o meu objetivo que eu queria, que era de ser pregador da palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que pode vir até palavras para desanimar, pode vir da onde vier, mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto alguém está dizendo que você não pode, que você é menino, que você não vai conseguir, Deus lá do céu está dizendo: nesse menino aí eu já coloquei as minhas fichas, nesse crente aí eu já coloquei a minha unção, nesse crente aí eu já determinei a vitória sobre a vida dele, nesse crente aí ninguém vai tocar. Aleluia, aleluia. Querido, você imagina só, vinha de quem essas palavras? Vinha do discípulo. Cala a boca, o mestre não vai te ouvir. Mas ele gritava cada vez mais alto. O que você tem que fazer quando você ouve algumas palavras que não pode, que não dá, é você simplesmente dobrar o seu joelho e dizer: mas Deus está comigo. Se Deus está contigo, pode vir palavra da onde vier. Pode vir palavra de desânimo da onde vier, mas Deus vai assinar lá embaixo a tua vitória e vai dizer: você é conquistador, você é vencedor. Não temas com estas palavras, porque palavra não vai te matar nesta noite, palavra não vai te derrubar, palavra não vai te deixar no chão. Palavra nesta noite, a palavra de Deus é que vai te erguer, é que vai te levantar, para que você saia daqui cantando o hino da vitória neste lugar. Ora, eu pretendia, querido, pregar mesmo, eu não se preocupava com ninguém, nem com nada, mas ouvi tantas das coisas, ouvi tantas palavras, que se eu olhasse para isso, eu não chegaria onde eu estou hoje. Se você olhar as atitudes humanas, se você ficar olhando aquele ou aquelas que se levantam, você vai ser simplesmente mais um na multidão. Mas se você olhar para o Senhor, olhar para Deus e dizer: o que importa é o que Deus tem para mim, o que importa é o que eu estou olhando para mim, o que importa é o que o Senhor tem para mim. Deus está dizendo aqui agora que tragédia, nem tragédia pode mudar o curso da vitória de Deus sobre a tua vida. Nada e ninguém pode mudar aquilo que Deus tem para você. Nada e ninguém. Se a gente for olhar algumas situações que a gente passa na vida, a gente passa por tragédias, a gente passa por algumas lições na vida, que nos resta somente orar, somente deixar na mão de Deus. Eu não sei se nesta noite você chegou aqui por estas portas e dizendo: olha, só resta orar, eu não consigo mais olhar, eu não consigo mais de forma alguma estar atento e apercebido daquilo que Deus tem para mim, porque as lutas são grandes. Mas eu quero te dizer nesta noite, você continua olhando para Deus, olhando para o Senhor. Nesta noite, Deus tem vitória para a tua vida aqui neste lugar. Eu coloco Deus, querido, às vezes como
uma cachoeira. Vamos supor que Deus seria uma cachoeira grande. Deus uma cachoeira, vamos colocar ali. Na cachoeira desce águas. Águas que pode limpar e purificar. Mas na cachoeira, vamos dizer que desce também a presença de Deus. A presença do Senhor. Se você chegar diante de uma cachoeira e você não se molhar, e você não entrar nela, você não vai saber como que está a água. Você não vai saber se a água é uma água que está fria ou uma água que está quente. Você não vai saber. Você só vai saber se você mergulhar na cachoeira. Você só vai saber se você olhar ali e for até ir mergulhar. Deus às vezes é assim. E alguns crentes às vezes são assim também. Ele sabe que Deus é uma cachoeira. Ele sabe que ali ele mergulhando ele vai receber. Ele sabe que ali ele mergulhando o Senhor vai fazer na vida dele. Mas às vezes ele só fica olhando a cachoeira. Às vezes ele não consegue mergulhar. Ele não consegue ir diante da cachoeira e chegar lá e mergulhar o que tem, para saber o que tem ali. Passa anos, ele não consegue, de forma alguma, estar totalmente abençoado. Sempre falta alguma coisa, porque falta ele mergulhar. Porque falta ele provar da cachoeira, porque falta ele ir lá e se banhar ali nas águas de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, essa cachoeira está aqui. Quem se mergulhar nela nesta noite, vai sair banhado, vai sair abençoado nesta noite. E não fique só olhando, deixa Deus trabalhar na sua vida e mergulha no rio de Deus nesta noite que Ele tem para a sua vida aqui neste lugar. Imagine só. Você está diante das situações. O mar está revolto e você não consegue. E uma coisa que atrapalha também a obra de Deus, às vezes é o medo. O medo às vezes paralisa muitos crentes que não avançam para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor. Se você está na obra, é porque Deus te quer na obra. É porque Deus quer fazer algo através de você e na sua vida também. Se você está na obra, ora, Neemias ali ele contava com cada um. Tinha os ferreiros, tinha os pedreiros e tinha sucessivas pessoas ali para ajudar. Mas quando chegou os inimigos chegaram para batalhar, para pelejar. Se reuniram ainda, e ele estava trabalhando, e os inimigos vieram para pelejar. Nem assim, nem dessa maneira, Neemias estacionou a obra. Neemias parou a obra. Neemias sabia que agora os inimigos se reuniram, os filhos de Amon, os amonitas, se reuniram para vir brigar, para vir guerrear. E o que eles fizeram? Neemias, ele pegou os soldados, colocou nas portas, colocou para fechar os muros, mas a Bíblia diz que enquanto eles trabalhavam com uma mão, com a outra mão, eles seguravam uma espada para a guerra. Nem assim eles paralisaram a obra. Neemias era um homem corajoso, querido. É uma lição para nós nesta noite. Eu não sei de que maneira você está na obra, não sei de que maneira você pretende fazer a obra, mas o dono da obra quer ver você avançar. O dono da obra não quer te paralisar, nem quer ver você paralisado. De maneira alguma, de forma alguma. Enquanto você, muitas das vezes, possa até estar dizendo, olha, a obra é árdua, a obra não tem jeito para mim, eu não consigo. Deus está dizendo, meu filho, toma posse aí. Toma posse da minha bênção, toma posse da minha palavra. Eu estou na tua vida, eu estou contigo. Quem te chamou foi eu, quem te capacitou foi eu vou fazer, vai porque eu estou na frente, eu estou no comando, aleluia. E se Deus está no comando, não tema, tempestade não tema, porque nesta noite, ainda que a tempestade seja bravio, Deus vai espantar, vai mandar a tempestade para o outro lado, e você vai tomar posse da vitória nesta noite no nome do Senhor. Ora, para encerrar aqui, queridos, eu quero dizer uma coisa nesta noite. A Bíblia Sagrada fala do apóstolo Paulo,
A carta de Coríntios as duas cartas, ela retrata daquilo que Deus tinha na igreja, aquilo que Deus tinha para aquele povo daquela cidade. Mas a Bíblia diz que começou a acontecer algumas coisas. Você olha para o capítulo de número 1, e no versículo de número 10, o Senhor começa a usar o apóstolo Paulo ali, dizendo, olha, uns são de Cefas, outros são de Pedro, outros são de Paulo, e assim sucessivamente. E ali ele começa falando que não se poderia fazer isso, que não se poderia deixar a igreja dividida, que a igreja não poderia ser dividida. Uma das coisas que atrapalha a obra, que faz com que a obra atrase, na vida de crente, na vida da igreja, muitas das vezes são a divisão. A divisão você já olha, já fala duas visões, não é uma visão só. Se existe pessoas que não estão na mesma visão, então ele está o quê? Dividindo. Ali tem uma divisão. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele ensina isso, ele fala disso, ele fala categoricamente daquilo que o povo, daquilo que a nação daquela época, aquela igreja estava passando. Havia muitas pessoas na igreja, mas havia muitas pessoas que falavam, olha, eu não adoro Jesus. Quem pregou a palavra foi Cefa. Ora, quem falou do evangelho foi Paulo, então eu sou de Paulo. Aí outros falavam, não, então eu sou da lei. E ali houve aquela divisão. Nós estamos caminhando para o mesmo céu, que é o céu de Paulo. Então nós não se pode de forma alguma, nem em pensamento, estar dividido, porque se estiver assim, Deus não se agrada. E se Deus não se agrada, está contra a palavra, está contra Deus. Mas aqui nesta noite, enquanto nós estamos pregando, nós estamos dizendo que nesta igreja é uma igreja unida, é uma igreja que é de Cristo, é uma igreja que adora Cristo, é uma igreja que sente Cristo, é uma igreja que prega Cristo, e é uma igreja que crê nos milagres de Cristo, e é uma igreja que crê que Cristo faz o milagre na vida de cada um. E se nós estamos unidos no mesmo propósito, então nesta noite, querido, eu quero te dizer uma coisa: não tem como o inimigo entrar, não tem como o inimigo bagunçar. O inimigo não bagunça de forma alguma numa casa organizada. O diabo, ele tenta atrapalhar aqueles que já são bagunçados, mas nesta noite eu não vejo aqui pessoas que de forma alguma não querem ir para o céu. Eu vejo pessoas que querem morar no céu, e porquanto tem a sua vida na presença de Deus, assim como foi pregado no domingo, já colocou a casa em ordem. A casa não está bagunçada, a casa está arrumada, pronta para receber Jesus, pronta para receber o Espírito, pronto para receber o milagre, porque Deus não opera em templo sujo. Deus opera na vida de pessoas que se dedicam a ouvir Deus, a estar com Deus, a pregar Deus, a viver com Ele e dizer que vai morar com Ele. Aleluia! Deixa eu olhar quem está tomando posse aí. Levante a sua mão para adorar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te dizer, se mesmo na caverna você entrar, você esteja dizendo, olha, eu não quero, olha, Deus não dá mais, eu não consigo. Deus nessa noite está dizendo, meu filho, minha filha, nessa noite é que você pode, nessa noite eu estou aqui contigo, eu vou te tirar deste negócio, vou te tirar desta provação, vou te tirar desta perseguição, e você vai louvar o meu nome, você vai adorar o meu nome, você não vai morrer de forma alguma nesse desânimo, não, porque você tem que se animar. Eu quero te dizer nesta noite, ainda que você esteja dizendo, olha, eu não consigo, não sirvo mais para nada. Tem crente que fala assim, irmãos, e está assim, olha, eu estou na igreja lá, mas eu vou à igreja, eu sou assim mesmo, eu não consigo fazer nada, e mesmo se eu colocar a mão, nada vai dar certo. Ora, Deus nesta noite está dizendo, vai dar certo. Se você colocar a mão, vai frutificar. Se você colocar a mão, vai frutificar, vai dar certo. Aleluia! Deus nessa noite está colocando sobre a tua vida, sobre a minha vida, aqui neste lugar, um ânimo que jamais Ele colocou sobre a tua vida, para que você possa sair daqui fortificado pela palavra de Deus.
pela palavra do Senhor. Então, queridos, para encerrar aqui, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Umas outras coisas, irmão, eu poderia falar aqui muitas coisas. Mas sempre que Deus tem algo na vida de alguém, ele sempre vai ser provado. Não adianta. O crente que quando ele tem Deus na vida, e quando Deus tem algo a direcionar na vida dele, ele vai passar, amados. Vai passar. Ele passa. O que se não pode é, diante de situações, querer desistir. O que se pode, de forma alguma, é dizer, olha, não consigo, olha, é para o fulano. Isso aí é para o pastor, isso aí é para o bispo, isso aí é para aqueles que estão à frente. Ora, eu não tenho jeito. Deus está levantando nesta noite aqui, obreiros e obreiras, para a sua casa aqui neste lugar. Aleluia. Deus nesta noite está reavivando sonhos aqui nesta noite. Deus nesta noite está reedificando famílias aqui nesta noite para a obra de Deus. Deus nessa noite está fazendo algo grande, tremendo, sobre pessoas aqui, sobre casas inteiras aqui nesta noite. E eu quero te dizer que você veio buscar uma resposta da parte de Deus. Então toma posse nesta noite, toma posse nesta noite do milagre do Senhor na sua vida. Tem hora que não precisa nem gritar alto, não precisa orar muito, porque quando Deus quer dar vitória, como fez a Jeosafá, ele coloca ali alguém para tocar no seu lugar, alguém para louvar, e você ouve o hino, e você absorve o hino, desce com o teu coração, e você toma posse da vitória. Às vezes é assim. Josafá veio uma grande multidão contra Judá, uma grande multidão contra a vida dele, no capítulo 20 de Crônicas. E a Bíblia diz que Josafá, ele se pôs diante do povo, diante da congregação, e disse, não temais, nem vos assusteis, porque maior é o que está isso. E a Bíblia diz que Deus mandou Josafá ir para a guerra, e Josafá foi para a guerra. Mas quando ele chegou no lugar determinado para a guerra, quando ele chegou lá, não tinha mais guerra. Sabe por quê? Porque Deus já tinha ido à frente de Josafá, tinha vencido os inimigos por ele, porque Deus antecipou a vitória de Josafá. E quando eu olho, quando diz que às vezes não precisa nem mesmo gritar muito, nem falar muito, eu quero te dizer aqui, Deus vai fazer com você como fez com Josafá. Você pode estar até orando, você pode estar até buscando a presença de Deus, mas nesta noite não vai ser daqui um mês a tua vitória, vai ser hoje ainda, vai ser hoje à noite ainda, vai ser esta semana, porque Deus está descendo com a providência sobre a tua casa, está descendo com providência sobre a sua família. Só quem crê, adore o Senhor nesta noite.